Ações conjuntas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário têm se mostrado essenciais para combater a crise do coronavírus. Neste contexto, especial destaque merecem todos os ministérios. Um exemplo é o Ministério da Defesa, que inaugurou o Centro de Operações Conjuntas, que envolve a Marinha, o Exército e a Força Aérea para fornecer ajuda logística e operacional ao governo federal. Todas as agências têm realizado trabalho expressivo. A FUNAI tem se empenhado e suspendeu as autorizações de entradas em terras indígenas, evitando a disseminação do vírus nas aldeias. A Caixa Econômica Federal tem realizado excepcional trabalho no cadastramento e no pagamento para as pessoas que a legislação determinou que recebessem auxílio financeiro público. Parabéns à Câmara dos Deputados pelo trabalho que tem realizado, como a destinação de 150 milhões de reais do seu orçamento para combater o coronavírus e a aprovação de diversos projetos importantes, como o que permite às Santas Casas receberem 2 bilhões de reais, o que significa a inscrição no programa da tarifa social da conta de energia para as famílias de baixa renda e os advindos da atuação da Comissão Externa do Coronavírus, que tem realizado um trabalho fantástico. Importante e admirável o trabalho de todos os profissionais da saúde. União, serenidade e tranquilidade são essenciais para vencer o vírus, com o foco no bem comum e na qualidade de vida do povo brasileiro. Todos esses esforços se unem ao do cidadão que compreendeu como deve ser a atuação nesse momento, sendo o principal responsável pelos resultados positivos que o Brasil vem tendo. Juntos venceremos essa crise. Eu sou Luiziane Lins, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará, e gostaria de, nesse momento que a sociedade brasileira passa por tanta dificuldade, me dirigir ao povo, dando a minha solidariedade e dizendo que é importante que nesse momento os laços de solidariedade do povo brasileiro sejam cada vez mais fortes. Nós, juntamente com os demais deputados, temos tentado provocar para que o governo federal atenda uma agenda emergencial a milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não estão podendo se deslocar, que não estão podendo trabalhar, porque ou estão no grupo de riscos ou então estão contaminados já com o coronavírus, e nós estamos tentando fazer com que o governo federal se sensibilize. Infelizmente, o que nós temos visto é um presidente da República que negligencia todas as orientações médicas e, inclusive, acaba zombando das pessoas no momento em que diariamente tem se exposto e exposto milhões de pessoas aos riscos da contaminação. Nós lamentamos profundamente isso e podemos dizer que a Câmara tem feito a sua parte, espera que o Senado Federal também dê agilidade a essas medidas emergenciais, porque nós temos clareza que a economia de qualquer país ela é importante, mas nós temos que ter mais clareza ainda que a economia, passado, depois, tudo isso se recupera, as vidas humanas não. E é por isso que nós estamos nesse momento buscando soluções emergenciais através não só da transferência dos valores de R$600 aos informais, aos autônomos, aqueles que estão cadastrados no cadastro único ou aqueles beneficiários do Bolsa Família. Nós queremos agora estender para todos os profissionais autônomos, liberais, para os pescadores, para as marisqueiras, para todos aqueles e aquelas que precisam, os catadores de material reciclável, assim também como todos aqueles que trabalham diretamente na informalidade como autônomos, aquelas pessoas também que trabalham com a cultura e com a arte, ou seja, os profissionais da arte, da cultura e do esporte, que também nesse momento têm que ficar em isolamento social e não podem trabalhar, não podem treinar, não podem exercitar a sua profissão.
Por tudo isso é que nós vamos estar, inclusive, essa semana, nos debruçando sobre um projeto de lei que amplia o benefício da renda emergencial para esses trabalhadores. E nós esperamos que com a fé e a confiança que o povo brasileiro possa estar dando as orientações médicas, que todo mundo fique em casa, que escute as orientações dos governadores e prefeitos e que a gente dê um grande não às atitudes irresponsáveis que vem tomando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nas últimas décadas, o Brasil está dentre as maiores economias do mundo. Mesmo assim, é o país da desigualdade. Quase metade da população brasileira está abaixo da linha da pobreza. 15% da população na extrema pobreza. O Brasil até hoje não definiu uma habitação digna para cada família. Mas tudo isto é pré-existente. Aliás, 5 famílias têm a renda de 105 milhões de brasileiros. Mas tudo isto era conhecido antes da pandemia do coronavírus. O Brasil, o país da desigualdade. Responsável por isto, esse modelo econômico. A economia de mercado, a livre iniciativa, o consumo, determinando a lei da oferta e da procura, determinando quem vai consumir, o que vai consumir, como vai consumir e a que preço. O lucro, a exclusão, portanto, é monumental. Mas essa tragédia social já era conhecida antes da pandemia do coronavírus. E agora, diante do desafio, os liberais tiveram que optar entre gastar recursos públicos para preservar a vida das pessoas, ultrapassando todos os limites do chamado ajuste fiscal. Todos os limites. E aí descobrem que tem pobre no Brasil, que tem miserável, que tem informais, que tem pessoas que sobrevivem a duras penas, mas que também tem micro e pequenos empresários. E aí, diante desse desafio, todos os fundamentos do capitalismo mundial, do liberalismo, estão colocados em xeque. Não é possível, passada a pandemia, que eles não decidam debater uma mudança do modelo. Eu soube que o ministro da Economia, Paulo Guedes, inconformado com os gastos públicos, está criando no Ministério da Economia o gabinete da perversidade. Não é o gabinete do ódio, é da vingança. Que ele vai tentar recuperar tudo isto, aprofundando as reformas, dando continuidade às privatizações e sacrificando um projeto que deveria ser um projeto nacional e não um projeto de entrega e de empobrecimento da população. Quero cumprimentar nesse momento ao presidente e a todos os colegas parlamentares. O Brasil enfrenta uma batalha dolorosa diante de um inimigo invisível que ataca nossa segurança e nossas vidas. Estamos trabalhando incansavelmente para zelar pela vida preciosa dos brasileiros e preservar a nossa economia. Esse é um momento novo, complexo, desconhecido, e nós sabemos que não houve tempo para planejar qualquer ação ideal para administrar e agir nesse grande enfrentamento. Devemos enfrentar com fé, com determinação, enfrentar esse período na certeza de que Deus está conosco e está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalharão aqueles que querem protegê-la. Então, o melhor lugar é colocar a nossa nação nas mãos de Deus. E eu quero aproveitar para ser solidária também àqueles que perderam pessoas queridas, com essa calamidade mundial. O Parlamento brasileiro está trabalhando com a força da união para vencer essa pandemia. Em sessões remotas, nós votamos propostas, apresentamos projetos para combater o coronavírus e com agilidade damos condições para o Brasil enfrentar a grave crise sanitária, social e econômica que abalou os pilares dessa nação. Assim podendo levar recursos direto para o povo, como o auxílio emergencial.
Então, a Câmara dos Deputados aprovou o PEC do orçamento de guerra, né? Nome forte, mas é prova de amor, viu? Vem para garantir a manutenção dos empregos e a vitalidade das empresas. E, por último, quero aproveitar para agradecer a todo e homenagear a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Reconheço o mérito dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, né? Atendendo com nobre trabalho, colocando a vida em risco para priorizar e preservar a saúde física e financeira do nosso povo. A pandemia vai passar e o Brasil estará melhor e mais forte. O invisível coronavírus mostrou pela dor que somos todos iguais. A crise da saúde se alastrou, isolou famílias, preocupou os setores organizados da sociedade, mas com responsabilidade e união de esforços iremos reerguer a nossa nação. Um Brasil mais saudável, um Brasil mais forte, mais produtivo. O brasileiro é um povo forte, trabalhador, que ama a vida. Sairemos dessa crise fortalecidos, se Deus quiser, porque Deus tem o melhor para nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre. Estamos enfrentando um momento muito crítico na nossa sociedade e é necessária a união de todos os poderes e de toda a população brasileira. Estamos enfrentando um inimigo que ainda é invisível e é desconhecido. Todos os dias temos novas pesquisas, novos dados, novas estatísticas, mas tudo ainda muito recente. Portanto, o governo federal tem feito a sua parte. Tem liberado recursos, tem apoiado as nossas empresas, tem feito a estruturação dos nossos hospitais com liberação de aparelhos, efetivação de novos leitos de UTI, de novas enfermarias, mas o fato é que todas essas medidas parecem ser pequenas pelo tamanho do problema que estamos enfrentando. Portanto, cabe a nós, deputados, também darmos a nossa parte de colaboração. Eu sou favorável, sim, ao uso do fundo eleitoral para combatermos o coronavírus. Tenho duas medidas, uma na MP 924 e uma da MP 937, para que usemos esses 2 bilhões para combatermos esse inimigo, que não é um inimigo do político, do rico ou do pobre, é um inimigo do Brasil e do mundo. E a outra medida disponibiliza esses 2 bilhões para o auxílio emergencial, aquele que o governo está pagando agora, a partir do dia 16, que custará aos cofres públicos mais de 98 bilhões de reais. 2 bilhões parecem ser muito poucos, mas para o combate ao coronavírus ele é importante. Temos que colocar o dinheiro público no lugar certo, temos que combater este inimigo que está fragilizando e amedrontando toda a nossa população. Também gostaria de solicitar para que a população, os governantes, os prefeitos estejam a par das novas pesquisas em relação ao hidroxicloroquina, medicamento que tem demonstrado eficiência no combate ao vírus. Temos que dar uma força aos nossos cientistas, infectologistas, médicos especialistas, que têm desenvolvido muitos trabalhos importantes e significativos para provarem que esse medicamento é necessário e pode ser utilizado não só para aqueles doentes que já estão internados em respiradores, em UTIs, mas principalmente para aqueles que estão no começo, na fase do 1º ao 5º dia de contaminação, porque aí sim a eficiência é muito maior. Estamos juntos e vamos vencer o coronavírus. Olá! Antes do início dessa pandemia, o Congresso Nacional tinha uma pauta extremamente importante de reformas e reformas estruturais, muito necessárias para o Brasil poder acelerar a questão do emprego, deslanchar as economias, as empresas. E dentro dessas reformas estruturais nós tínhamos uma primeira que era a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro extremamente ultrapassado, um dos piores do mundo, prejudicando muito o ambiente de negócios. As empresas simplesmente não entendiam mais o que tinham que fazer com todos os tributos e as obrigações acessórias. Um sistema que não era neutro, um sistema que não tinha nenhuma transparência, um sistema que provocava um monte de contenciosos tributários, um sistema que não era compreensível por quase ninguém, ou seja, exclusão social por meio de um sistema muito complexo. Veja que a gente tinha que simplificar. Então a grande importância dessa reforma tributária é a simplificação e deixar ele acessível a todo mundo. O segundo era a reforma administrativa.
O Estado brasileiro ele ainda é pesado, ineficiente, custa muito caro e drena muitos impostos daqueles que pagam os impostos, aqueles que produzem, geram riqueza, da iniciativa privada. É importante a gente deixar um Estado leve, eficiente, entregando resultados para a população brasileira. E o terceiro é a continuidade de uma reforma trabalhista. Ainda as relações trabalhistas no Brasil são muito engessadas, pouca flexibilidade, o que acaba gerando um número de desemprego muito grande. Mas agora nós temos uma prioridade principal. A principal e agora é combater todos os efeitos dessa pandemia que bateu tão forte no Brasil. Por isso nós estamos aprovando uma série de projetos emergenciais, passando na frente dessas reformas para poder tentar acertar. Seja as novas leis trabalhistas de emergência, salvamento das empresas, salvar os estados, dar mobilidade para a União. Existe uma série de leis e de projetos, medidas provisórias e PECs que estão sendo aprovadas agora para poder ajudar o governo nesse momento de urgência. Mas passado esse momento, nós temos que atacar as reformas estruturais, porque são elas que vão ajudar a tirar o Brasil do fundo do poço e recuperar nossa economia. Portanto, próximo passo, vamos focar nas reformas estruturais, trabalhista, administrativa e tributária. É muito grave o que está acontecendo, gente. O governo Bolsonaro está apostando na não realização dos testes de coronavírus para diminuir o número de pessoas infectadas e de mortes anunciadas em razão da pandemia do Covid-19. É isso mesmo. São poucos os testes e exames, análises de exames feitos em pessoas que apresentam os sintomas ou que faleceram. Então, nós temos uma subnotificação dessas mortes. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil tem se realizado cerca de 300 exames para cada 1 milhão de pessoas. Nos Estados Unidos, são 7 mil exames para cada 1 milhão de pessoas. Na Alemanha, são 15 mil exames para cada 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos hoje está com morte de 50 pessoas por milhão, a Alemanha 30 por milhão e o Brasil apresentando 4 mortes por milhão. E por que nós estamos dizendo que há uma subnotificação? Porque os dados que nós colhemos e que foram divulgados na imprensa dos cartórios de registro civil mostram que tem um aumento grande em mortes por questões respiratórias. Por exemplo, por insuficiência respiratória. Agora, no mês de março, foram 2.239 mortes, a mais do que em março de 2019. É muito estranho isso. E mais do que isso, agora, do dia 15 ao dia 21 de março, foram 2.250 internações por síndrome respiratória aguda, quando que no mesmo período do ano passado foram 932. Ou seja, quase 140% a mais. Essas mortes saíram no seu atestado de óbito em razão de ter problemas respiratórios. E a maioria dos médicos diz que isso não é normal. Com certeza essas pessoas faleceram pelo Covid-19. E por que Bolsonaro faz isso? Para sustentar o seu discurso político de que isso é uma gripezinha, não vai matar tanta gente assim. Afinal, vão morrer, mas paciência. Paciência porque não é parente dele, não é filho dele, não são pessoas da família dele. As pessoas não podem ser tratadas como estatística. Na realidade, nós vamos ter mais mortes do que as que estão sendo divulgadas. Isso porque o Ministério da Saúde não faz os testes, não dispõe para estados e municípios os testes e os kits que precisava dispor. Claro que agora tem um problema de fornecimento, mas não tinha antes, eles já podiam ter adquirido. E mesmo agora, a China já se propôs a mandar aqui os kits, tem como comprar. O ministro da Saúde fica dando entrevista e fica nos holofotes, devia estar operacionalizando e tornando eficaz que os insumos cheguem até estados e municípios para fazer os testes. É muito grave isso, omitir da população e fazer com que a população corra risco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui falar um pouco sobre um projeto de lei, o 1491, de 2020, que eu apresentei nesta casa, com o objetivo principal de dobrar a insalubridade dos profissionais da área da saúde que estejam em contato direto no tratamento e no atendimento das pessoas
com o coronavírus. Nós temos acompanhado aí pela televisão, pelos meios de comunicação, né, o que está acontecendo com esses profissionais no seu dia a dia. Muitos estão adoecendo, muitos estão sendo internados e outros estão inclusive perdendo a sua vida. Isso não só no Brasil, aconteceu no mundo como um todo. E quando nós fizemos o nosso projeto, esse projeto de lei, o 1491, tem como objetivo principal dobrar a gratificação da insalubridade desses profissionais pelo risco de vida que eles estão passando e muito mais grave do que aquela insalubridade que ele recebe no seu dia a dia do trabalho. Esses profissionais estão expostos ao risco, têm contato direto com esse vírus que é altamente contagioso, diferente dos vírus que a gente conhecia até agora, né? E essas pessoas, esses profissionais da área da saúde, inclusive, eles estão se afastando das suas famílias. Muitos estão dormindo em hotéis, outros em alojamentos, enfim, tem um sacrifício muito grande por parte desses profissionais da área da saúde. E esse projeto se propõe a reconhecer e recompensar todo esse esforço. E também queria aproveitar a oportunidade para pedir aos governadores, aos prefeitos das cidades que estão tendo esse tipo de atendimento, que se antecipem a essa iniciativa, prestigiem os seus profissionais da área da saúde que estão fazendo esse atendimento direto aos pacientes com coronavírus. Vamos dobrar essa gratificação na insalubridade, estimular o atendimento, porque muitos médicos estão se afastando, muitas vezes por conta do próprio vírus. Então, eu queria pedir aqui, senhor presidente, que se fosse possível, colocasse o nosso projeto 1491 em discussão, em votação nesta casa e nesse intervalo os prefeitos, principalmente os de capitais e os governadores também fizessem essa medida para atender a toda essa categoria profissional valorosa do nosso país. Um grande abraço a todos. Senhor presidente, senhores deputados, chegou o momento desse parlamento mostrar que tem espírito público, que se preocupa com a população. Sim, nós já aprovamos os gastos necessários para atender a saúde, para atender os estados e os municípios nesse difícil momento de crise, mas chegou a hora de nós darmos o exemplo para todo cidadão brasileiro e para promover os cortes necessários para pagar por todos esses gastos. Já passou da hora da gente promover os cortes, aliás, tem projetos de minha autoria para promover esses cortes nos salários dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores. Ah, mas o presidente Jair Bolsonaro não mandou nenhum projeto de reforma administrativa, nós temos de esperar. Não! Se o presidente é irresponsável, se o presidente Jair Bolsonaro é omisso, é covarde, e todos nós sabemos que é sim, não é esse parlamento que tem que seguir a mesma posição. Vamos promover os cortes nas verbas de gabinete, nas cotas parlamentares, no fundo eleitoral, passar o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, passar gastos do cartão corporativo da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação, passar todos os gastos desnecessários, cortar salários de todo funcionário público que receba acima do teto do INSS. Todo funcionário público que receber mais de R$6 mil vai ter de ter um corte no seu salário de 10, 20, 30, 40, 50% de acordo com aquilo que receba. Ah não, mas é um absurdo cortar o salário de funcionário público. E não é um absurdo no momento de crise o setor público viver uma bolha, viver uma ilusão, enquanto milhões de brasileiros perdem os seus empregos, enquanto milhões de empresários perdem as suas empresas, enquanto as pessoas são obrigadas a viver com um auxílio emergencial de R$600, de R$1.200, a gente ter deputado, ter senador, ter funcionário público ganhando 10, 15, 20, 30, 40 mil reais por mês, até o super salário de R$500 mil, de R$1 milhão. A gente precisa ter coragem, primeiro coragem de mexer nos nossos próprios privilégios, depois ter coragem e altivez de fazer frente ao judiciário que não quer abrir mão dos próprios privilégios. Judiciário, Ministério Público, as duas instituições que mais gastam dinheiro público proporcionalmente com o salário, que mais mantêm os maiores privilégios. Está na hora desse parlamento tomar a iniciativa e ter coragem. Se o presidente da República é omisso, esse parlamento não pode ser. Se o judiciário é corporativista e defende seus próprios privilégios, esse parlamento não pode ser corporativista e não pode defender os próprios privilégios. Tem o projeto para passar fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, tem o projeto para cortar salário de juiz, de promotor, de deputado, de senador. Basta pautar, votar. Ah, mas talvez a gente não tenha maioria para aprovar, pois presidente Rodrigo Maia tem a coragem de pautar para expor cada deputado e como pensa cada deputado para a população saber.
quem defende privilégio e quem defende que o setor público viva numa bolha, num mundo de arco-íris, enquanto a iniciativa privada paga a conta, vive em desgraça e em desemprego. Se a gente não aprovar essa proposta, pelo menos a gente separa os verdadeiros homens públicos dos canalhas.